A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele não veio como juiz. Hoje nós sabemos que ele tem todo o poder, ele está à destra do Deus Pai. O Deus Pai lhe deu todo o poder, toda a autoridade na terra, nos céus, na terra, debaixo da terra. O Senhor Jesus hoje reina soberano sobre todo o universo. Apesar de muitos não verem o seu senhorio, o seu domínio, a sua força. Muitos não veem, mas nós que estamos em Cristo, nós temos essa plena certeza de que o Senhor Jesus está reinando. Mas o Senhor Jesus, ele não se envolve em certos tipos de causas. Por exemplo, causas que se fala sobre injustiça, divisão de bens, por exemplo, que é o caso aqui, não é? Para isso, Deus deu autoridade aos homens, aos juízes aqui da terra, no nosso caso, ao poder judiciário, para julgar as causas em várias instâncias. O Senhor Jesus, ele reconhece essa autoridade dos homens, porque foi ele mesmo que a deu, não é? Então, meus irmãos, nosso Senhor Jesus reina. Ele é o Senhor da história. Ele faz tudo conforme a sua vontade. Ele faz isso também de forma indireta através dos homens. Tudo que o ser humano promove de bom, todo o bem que o ser humano promove, é obra de Jesus. Ele não é muitos, a grande maioria não compreende isso, mas isso é um fato. A palavra de Deus registra todo o envolvimento histórico, não é, que Deus acentuou em relação a essa humanidade que aí está. Nós vemos o nosso Deus reinando absoluto, desde a criação de todas as coisas até o dia de hoje. Ele reina hoje através do seu Filho amado, a quem ortogou todo o poder. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por termos esta oportunidade, este privilégio de anunciar o teu bendito Evangelho. Fala conosco, Pai, nesta noite. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Sim, nós entendemos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu podes fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Ó Senhor, nós temos plena convicção de que o Senhor não nos abandonas, que o Senhor está ao nosso redor com uma muralha de fogo santo. Tu estás a nos livrar de todo o mal, de toda tentativa do inimigo de querer nos desestabilizar, de querer nos amedrontar, de querer nos fazer mal. Tu estás ao nosso redor a nos proteger. Nós temos essa convicção, Pai. Sim, neste mundo nós temos aflições. O Senhor Jesus mesmo nos disse isso, nos alertou, mas nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Nós não dependemos do braço de carne.
Nós dependemos das tuas mãos poderosas, das tuas mãos que alcançam o inimaginável, das tuas mãos que alcança todo este universo e vai além disso, porque mesmo o universo não pode cabê-lo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza que Tu colocaste em nossos corações, e é pela fé, esse vigor, essa saúde mental, essa saúde física e espiritual que o Senhor nos concede, esse vigor para podermos lutar, para podermos não nos acomodar com a presença do mal. É o Senhor que faz isso por nós. É o Senhor que nos dá essa certeza, essa força, esse poder de resistir ao mal, esse poder de combater o mal, esse poder de não ceder às tentações, porque só reconhece as tentações de fato quem tem o teu Santo Espírito, a quem tu dás discernimento. Porque mesmo que o homem saiba que algo que ele está fazendo é errado, por muita insistência da tentação, ele cede, porque ele não tem esse poder que nós temos. Nós temos o poder de resistir às tentações, de rejeitar o mal. Foi esse poder que o Senhor nos concedeu quando derramou sobre nós o teu santo e maravilhoso Espírito, derramou em nossas vidas de forma generosa em nosso coração. Hoje Tu habitas em nós. Tu habitas em nós. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos. Faz o Teu querer, a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco. Usa-nos segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor. Abençoa a Web TV Monte Sião, todos aqueles que fazem a programação dessa Web TV, Pai, que tem sido uma bênção, Deus. Nós temos usado esse meio tecnológico para glorificar o Teu nome, Deus, da forma que Tu queres. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por isso nós não somos consumidos. O salmista diz que se não fosse o Senhor, nossos inimigos já tinham nos engolido vivos. Ele está no controle, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Ele está no controle, creia. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Tudo que Ele faz tem um motivo, tem um propósito. E o propósito é abençoar não somente nós, mas a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Deus é generoso. O que Ele dá a mim e a você, porque essa também é a oportunidade que nós temos de repartir com as pessoas que estão ao nosso redor, de dividir. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Então, nós lemos aqui em Lucas, né, esse episódio que fala de um homem, o Senhor Jesus nos dá o exemplo, né, que nós não devemos ceder à ganância. Hoje, para esse mundo que está aí, bem, nós temos 3 sentidos de mundo na Bíblia, né? Nós temos o mundo no sentido das coisas criadas. Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, todas as forças que regem, todas as leis que regem o movimento dos corpos celestiais, foi Deus que criou, foi Deus que estabeleceu aquelas leis. Isaac Newton não fez nada mais, nada menos do que observar essas leis que já existiam na natureza. Louvado seja Deus por isso. Não é? Existe também um sentido de mundo, humanidade. Para Deus, esse é o sentido mais importante de mundo, porque para Deus, a importância do homem para Deus é inestimável. Né? Ninguém pode medir a importância que cada um de nós, separadamente, e nós, como humanidade, temos para Deus. Quer ver a intensidade do carinho, do amor que Deus tem por nós? Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar, para servir de caminho à salvação, de caminho à vida eterna. Ele abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar, para que nós pudéssemos trilhar até chegarmos no céu. E tem um sentido de mundo que é sistema pecaminoso, controlado por Satanás e os seus demônios. O homem natural aceita as sugestões de Satanás. E esse mundo, nesse sentido, esse sistema pecaminoso controlado por Satanás e seus demônios,
Ele é gerido por aqueles que detêm riqueza e, consequentemente, detêm poder. Então o homem natural está enraizado nesta terra. Suas raízes são profundas. O único capaz de tirá-lo de toda opressão, de toda força maligna que o prende a essa terra, é Jesus. É Jesus. Você vê como esse homem é insensato. Gente, se você for perguntar a um sociólogo, né, um dos motivos pelos quais a violência está crescendo, a violência existiu desde o início, desde o entendimento do relacionamento homem com homem, o homem debaixo do pecado, vem por conta da desigualdade social. Muitos poucos têm muito e a grande maioria não tem quase nada. Isso gera um mal-estar terrível. O que Deus quer é que haja igualdade. Deus sempre quis isso. Mas o homem ganancioso, o homem egoísta, que só pensa em si mesmo, ele quer acumular para si. Ele não quer pensar no outro. Ah, não, mas tem pessoas tão caridosas que abrem fundações para amparar as pessoas. Sim, glória a Deus que tem pessoas. Mas quais são os verdadeiros motivos que levam essas pessoas a abrirem essas fundações? Essas fundações trazem para aquela pessoa, claro, uma notoriedade, porque ele está fazendo uma ação social, e também diminui, isenta-os de impostos. O imposto, ele é diminuído, a taxa de imposto cobrada para aquela pessoa é diminuída porque os recursos que eles disponibilizam através da sua fundação vai auxiliar a sociedade. E tem outros motivos também, lavagem de dinheiro, dinheiro sujo que se torna limpo. Acontece isso. Quantas pessoas sonegam impostos? Quantas pessoas vivem do crime organizado, pega aquele dinheiro, abre empresas, simplesmente empresas de fachada? Nós não nos cansamos, né? Bem, nós nos cansamos, mas nós vemos a todo tempo na televisão essas notícias escandalosas. É assim vive o homem na face da terra, guiado, orientado pela sua ganância, pela sua cobiça. O João relata isso, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação das riquezas. São três características do homem natural, o homem submetido à ação de Satanás e os seus demônios, o homem seguindo a sugestão de Satanás e os seus demônios. Meus irmãos, vocês acham que há possibilidade dessa humanidade que está aí reconhecer nosso Senhor Jesus como Senhor? Agora, nesse momento. Não há. Porque o Senhor Jesus já deu a oportunidade para que o mundo o reconhecesse como tal. Porque de fato ele é. Ele veio para a nação de Israel. É claro que todo o envolvimento histórico que o Senhor Deus, que o nosso Deus teve com respeito à história da humanidade, foi a conservação, a preservação de Israel, do povo de Israel, porque a promessa foi feita a Abraão. Abraão descende de Sem, filho de Noé, a qual Noé, Deus falando através de Noé, deu o comando de todo mundo a Sem. É interessante esse episódio, né? Está lá em Gênesis. Esse episódio é muito interessante, não é? Quando Noé fez uma vinha, bebeu do produto da vinha, do vinho, né? Se embebedou,
né, o suco de uva fermentado. Aí Cã chamou os seus irmãos para verem a nudez do seu pai, verem o estado deplorável em que estava Noé. Noé deu mau exemplo. Aí Noé falou o seguinte, no capítulo 9 de Gênesis, versículo 25. Disse Noé: maldito seja Canaã, ou Cã, né? Escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, o segundo filho mais velho, habite ele nas tendas de Sem. Então, Jafé depende de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então, quando veio o dilúvio e Deus destruiu toda a terra, né? Há várias teorias. Alguns acham que Deus, o dilúvio só foi em uma determinada região do planeta. Outros acham que foi em tudo. Eu, particularmente, acho que foi em tudo. E aí, através dos filhos de Noé, né, veio essa geração que é nossa hoje. Né? Essa geração pertence aos filhos de Noé. E nós, hoje, pertencemos, espiritualmente falando, à descendência de Sem. Porque espiritualmente falando, nós descendemos de Abraão, logo, nós somos herdeiros de tudo. Mas Deus, né, aqui está em relação ao Israel da terra. Mas hoje nós temos uma outra conotação disso. Nós hoje reinamos com Cristo. Mesmo que o mundo não dê nada por nós, mesmo que o mundo nos trate com desdém, mas nós reinamos com Cristo. Alguns teólogos estudiosos dizem que nós estamos no milênio, naqueles 1000 anos, né? Eu não sei se estamos. Eu só tenho a certeza que desde agora eu me sinto como reinando com Cristo. Eu sou a válvula propulsora desse novo tipo de humanidade que nós conhecemos a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo. Eu e você, meus irmãos, eu e você, minha irmã, nós somos a válvula propulsora de toda a obra de Deus hoje. E Deus quer nos usar para que nós possamos alcançar aqueles que Ele escolheu. Ah, mas são tantos os empecilhos. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Ah, se eu tivesse isso ou aquilo, eu fazia uma coisa muito melhor para Deus. Não, Deus quer usar o que você tem. E quando você for se aprimorando, quando você for crescendo, Deus vai lhe concedendo outros instrumentos para que você possa fazer a obra que Ele lhe designou. Nós somos continuação da obra de Cristo. Mesmo que o mundo não ache, mas nós devemos considerar assim. O apóstolo Paulo nos diz algo interessante aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, ele falando da comida sacrificada aos ídolos. E ele fala uma coisa interessante aqui no versículo 5. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, não é? Para essa humanidade que está aí, sim, para essa humanidade que está aí, existem vários deuses. Exemplo, o povo grego, na antiguidade grega, nós temos a certeza de que a humanidade viveu um período politeísta, né? Nós temos a cultura afro, né? Que adora vários deuses, não é? Presentes que eles dizem na natureza, os índios também, não é? Temos na Europa a bruxaria, a feitiçaria, não é? Castas de demônios que dominam aquele continente há milhares e milhares de anos. Para eles existem essas potestades, essas autoridades. E nós sabemos que são, de fato, potestades e autoridades, mas estão abaixo da autoridade do nosso Senhor.
O nosso Senhor, Ele governa tudo, tudo está no controle dEle. Já pensou se Deus deixasse à disposição de Satanás e os seus demônios o domínio da terra, sem ter como controlá-los? Nenhum de nós resistiria. Nós só resistimos, que é bom que fique claro nesse ponto, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele que nos dá condições de resistir. Mas nós, por nós mesmos, meu Deus, Deus é bom. E ele continua, para nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós que somos a instituição espiritual, nós que governamos este mundo de fato e de direito, porque nós temos sobre nós o sangue de Jesus, que nos limpou de todos os pecados, nós temos o nome de Jesus, arma poderosíssima, nome que é sobre todo o nome. Daqui a pouco nós vamos ler esse trecho lá em Filipenses, continuando. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas. De quem vem todas as coisas? Aí alguém poderia me perguntar, sim, esse Deus que você está mencionando, ele governa tudo? E por que o mal chega se ele é bom? Meus irmãos, aí é um aspecto, eu diria, muito técnico. Muito técnico por quê? Porque vai depender da fé. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é justo. A justiça dele já foi praticada na cruz do Calvário. Ele dá a chuva, ele dá o sol, ele dá saúde, vigor ao homem para que o homem plante e colha aquilo que ele planta. Você quer coisa melhor? Agora, o homem escolhe seus caminhos. O homem escolhe os seus caminhos. E para uma má escolha, há consequências inevitáveis. Há consequências inevitáveis. O homem paga o preço. Até mesmo para nós que estamos em Cristo, o mal chega. O mal chega. Porque nós estamos ainda nesse tabernáculo, esse tabernáculo contaminado pelo pecado de Adão. Mas nós não estamos sós nesta luta. Tem alguém que está nos segurando, nos sustentando, nos mantendo de pé, nos dando força, poder, para que nós possamos superar as dificuldades. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir muralhas. Muralhas. De cunho muito mais poderoso do que se imagina a maior força armada desse planeta, com seu arsenal nuclear, porque nós vamos aonde eles não conseguem ir, nós vamos na raiz de todos os problemas, nós vamos ao mundo espiritual e subjugamos as forças malignas lá, no nome de Jesus. Nós somos autoridades espirituais constituídas por Deus. Que coisa incrível! Uma pessoa manifesta um espírito maligno e nós, no nome de Jesus, mandamos aquele espírito sair. Ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer! A pessoa está enferma, está entregue à morte, para a medicina, para o homem não tem jeito. E nós oramos impondo as mãos, nós oramos em nome de Jesus e aquela pessoa é curada. Quer poder maior do que esse? O de resistir o mal. O nosso coração, a nossa carne, pede para que nós hajamos contrário à palavra de Deus. O homem casado quer que adultere. O empresário quer que sonegue impostos, quer que seja desonesto, quer que compre carga roubada. A mulher quer que se prostitua. O homem em geral quer que use drogas, mas nós temos o poder de resistir. Nós temos o poder de resistir. A gente diz, não! Em nome de Jesus, eu vou me manter na minha posição, vou me manter santo.
Porque pecado não é ser tentado não, meu irmão. Pecado é ceder à tentação. Tentado todos nós somos. O pecado, ele vem quando nós cedemos à tentação. Então o apóstolo Paulo está dizendo, para nós que estamos em Cristo, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, nós só temos um Senhor. É claro que nós temos os nossos patrões, a quem nós devemos honrar. É claro que nós temos sobre as nossas vidas governantes, autoridades, civis, militares, que nós devemos obedecer, mas naquilo que não contraria a palavra de Deus. Se vier para nós com uma proposta contrária à palavra de Deus, aí nós protestamos. Primeiramente, nós protestamos diante de Deus. Primeiramente, nós buscamos a Deus, para que Deus possa exaurir, para que Deus possa dar solução ao problema. Aí Deus pode nos encaminhar aos meios legais. Aí nós vamos à justiça. Mesmo que o juiz que julgue a nossa causa não julgue de forma imparcial, justa, mesmo que ele não julgue, né? Ele não vai dar satisfação, no final das contas, a nós, pobres mortais, mas ele vai dar satisfação ao Deus eterno. Todas as palavras, todos os acordos que foram registrados entre pessoas em bastidores, às escuras, um dia todos terão conhecimento. Quando Deus, em especial no dia em que Deus julgar os segredos do coração do homem. Porque Deus, ele olha para as nossas intenções. Mesmo aquele marido que se sente tentado a adulterar, não adultera, mas se no seu coração desejou adulterar, já adulterou. Já adulterou. Deus, ele olha as intenções. Ele quer saber o que nosso coração está dizendo a respeito daquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Nós vivemos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vivemos através dele. E se a gente for para Filipenses tem uma declaração do apóstolo Paulo incrível. Filipenses, meus irmãos, um dia, quando o Senhor Jesus vier na sua glória, com todo o poder, com toda a sua força, com toda a sua majestade, todo olho o verá. Todo olho o verá. Todo olho, nós e os demais homens, verá. Nós veremos ao Senhor Jesus, assim como todo e qualquer homem verá. E a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo diz, inspirado por Deus: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Esse é Jesus, nosso Senhor. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas muitos dobrarão os seus joelhos e confessarão tardiamente, já estarão condenados. Mas nós, desde agora, vemos ao Senhor Jesus com todo o poder, com toda a majestade, com todo o domínio. O livro de Apocalipse, por mais complicado que seja entendê-lo, ele revela toda a majestade do Cristo, toda a majestade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu digo ao povo de Israel, o seu Messias já veio.
aquele que você até hoje rejeita, é o seu Messias, Jesus Cristo, de Nazaré, nascido em Belém, descende de Davi, herdeiro legítimo do trono de Israel, que é Deus encarnado, que é Deus entre nós, é o Emanuel, como disse Isaías. Como mencionou Isaías, de forma maravilhosa, revelação do Espírito Santo, o Emanuel, Deus conosco, Deus em forma de homem. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, vamos entender um pouco da soberania de Deus. Por exemplo, vamos para Daniel. Em Daniel, nós vemos o homem mais poderoso do seu tempo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O homem mais poderoso do seu tempo. Antes dele, Davi expandiu as fronteiras de Israel. Davi era o maior rei do seu tempo. Depois veio Salomão. Com Salomão, Deus demonstrou toda a sua glória a todas as pessoas, a todos os povos, de perto e de longe. Mas Salomão prevaricou. O povo de Israel sempre obstinado. O povo de Israel sempre cedendo ao mal, adorando outros deuses, se corrompendo, fazendo alianças com os povos que Deus disse, olha, não se aliancem com eles, não deem as suas filhas a eles, não tomem as filhas deles para vocês. Veio a consequência de tudo isso. O povo de Judá e Benjamim, as 10 tribos que correspondiam a Israel, né, que foi inicialmente governados por Jeroboão, que levou o povo a adorar aquele bezerro de ouro, né, foi levado para a Síria, né? A Síria foi instrumento para Deus exercer a sua justiça diante de Israel, mas Judá e Benjamim foi para o cativeiro babilônico. E lá, né, nós temos a descrição da vida de um homem, de um jovem, né? Chegou jovem à Babilônia, um jovem que Deus, desde o primeiro dia, demonstrou o que era com ele, Daniel. Um jovem cheio de sabedoria, um jovem que não perdeu sua fé, que não se contaminou, mesmo estando numa corte, mesmo estando num país, mesmo estando sobre um governo altamente idólatra, corrupto, adúltero. Ele não se contaminou. E mais, a ele e a Daniel, Deus concedeu uma sabedoria, uma inteligência fora do normal. E deu a capacidade a Daniel de interpretar sonhos. Né? Nos capítulos anteriores ao capítulo 4, nós vemos Daniel, pela primeira vez, interpretando o sonho de Nabucodonosor. Aí teve um outro sonho que Nabucodonosor teve. Gente, nosso Deus é o Senhor da história. Nosso Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nosso Deus governa desde aquele tempo até hoje. Mesmo que as nações, a grande maioria das nações não vejam isso, mas nosso Deus governa, nosso Deus é o Senhor. A Ele se sujeita todas as potestades, todas as forças, as autoridades da terra. E começa assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro. Olha.
A Babilônia, Nabucodonosor, dominava o mundo inteiro conhecido da época. Paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Isso não quer dizer que Nabucodonosor se tornou crente em Deus, se tornou judeu. Ele poderia ter o nosso Deus, certo, com uma certa, com uma certa conotação, com um certo sentimento de ser o Deus dos deuses, mas ele servia a outros deuses. Não está claro que ele se converteu totalmente ao nosso Deus, que ele passou a adorar o único Deus, a praticar a palavra de Deus. Não está claro isso. Mas ele reconheceu o nosso Deus como o Deus dos deuses, o Deus dos céus, como ele mesmo diz aqui. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno. Oh, glória! Nosso Deus está provado aqui na Bíblia, e eu creio porque a palavra de Deus, o homem que dominava todo mundo daquela época se curvou diante da majestade do nosso Deus. Calá, Xili, Calá, Manalama, Xi. Oh, glória a Deus! Ele entendeu. O seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. A ele chamou, devido a esse sonho, ele chamou Daniel para interpretar, a quem ele chamava de Beltesazar. Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito Santo de Deus está nele. Só estava nele o Espírito de Deus, certo? Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos Deus está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Aí ele contou as visões que ele teve. Ele contou as visões que ele teve, mais adiante, deixa eu ver onde é que Daniel começa a interpretar. Bem, Daniel começa a interpretar no versículo 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho, a sua interpretação, assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. Mas o sonho falava de Nabucodonosor. E os irmãos podem ler o restante desse capítulo, até o capítulo final, até o capítulo, o capítulo 4 inteiro, e se cumpriu aquilo que Deus havia revelado a Nabucodonosor. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens. Imagine. Não é um homem honrado diante das demais nações, temido pelas demais nações. Um homem cheio de poder, cheio de glória, se achava o tal, era o Deus na terra, o Deus vivo. Ele achava de si mesmo que era um Deus por todas as conquistas que empenhou. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu, passarás 7 tempos até que admitas. Não foi a mesma coisa com Senaqueribe? Senaqueribe, com a sua audácia, mandou o seu comandante dizer a Ezequias, rei de Judá, em quem tu confias? Por que tu estás dizendo que eu não posso invadir Jerusalém? Tomar o que é teu? Quem está dizendo isso? Em quem você confia, Ezequias? Você confia no faraó, rei do Egito? Confia no faraó, rei do Egito? Ou confia no seu Deus? É
é o seu Deus mais poderoso do que os deuses das nações que eu conquistei? Ezequias foi ao templo, orou. Primeiro falou com Isaías, Isaías deu a palavra de Deus, foi ao templo pessoalmente Ezequias, né? Isaías deu a palavra novamente de Deus depois que Ezequias orou e decretou o fim da vida de Senaqueribe. Senaqueribe foi morto quando adorava os seus deuses pelos seus próprios filhos. E a Assíria não adentrou as portas de Jerusalém. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Senhor das nações. Ele é o Senhor das nações, o soberano dos soberanos. Ele governa este universo, do qual a terra e o homem faz parte. Ele é o Senhor. E Nabucodonosor, até ele admitir que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Oh, glória a Deus! Obrigado pelo pão e pela água que o Senhor nos dá a cada dia para que nós continuemos nesta caminhada rumo aos céus, servindo de testemunho na face da terra, demonstrando o teu poder e a tua glória. O Senhor nos ajuda, porque nós por nós mesmos não conseguimos. Nós somos imperfeitos, mas nós confiamos naquele que é perfeito e estamos caminhando para a perfeição, nos aperfeiçoando, crescendo até atingirmos o teu ideal, Pai, que é a estatura plena de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tu fizeste por nós, por tudo que tu estás fazendo e por tudo que tu farás, porque a tua obra em nossas vidas não para. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. E nós estamos esperando continuamente este aperfeiçoamento, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, Deus é maravilhoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todo sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Amém.